bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Estamos todos reunidos no auditório Paulo Kobayashi para o lançamento da obra literária A História do Poder Legislativo do Brasil através do Tempo, 1826 a 2009. O livro é de autoria do jornalista e escritor Dr. Josué dos Santos Ferreira, presidente do Instituto de Estudos Legislativos Brasileiros, IDELB, a quem convido para compor a mesa de honra. Também gostaria de convidar para compor a mesa o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Transportes e Comunicações da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado estadual José Vico Prado. Agora, passo a palavra para o Dr. Josué dos Santos Ferreira. Muito boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui nesse ato de lançamento do livro A História do Poder Legislativo do Brasil através do Tempo. Ao tempo que gostaria de agradecer ao meu grande amigo, o deputado Zico Prado, pelo importantíssimo apoio ao lançamento dessa obra aqui dentro da Casa, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que em todos os momentos vem proporcionando esse apoio inabalável, até por ser um parlamentar de escola, que está aqui na Casa há algumas décadas, contribuindo com a sociedade paulista e com esse parlamento paulista, que vem consolidar o Estado de São Paulo 48% do PIB nacional. Então, esse momento é um momento que visa com que a obra venha apresentar à sociedade brasileira o que é o poder, a essência do poder legislativo, desde 1826 a 2009, trazendo em seu bojo de discussão toda uma história, desde a época dos hebreus, trazendo o parlamento britânico, o parlamento romano, grego, norte-americano, até chegar ao nosso em todas as suas fases, desde a época do Império. Inclusive, eu farei uma breve apresentação, uma síntese do que é o livro. Então, essa obra ela veio agregar valores à sociedade brasileira com que entenda a importância do parlamento. Até porque o que é o parlamento? É uma caixa de ressonância da sociedade brasileira. Aqui é discutido todas as ações em benefício da sociedade, até porque a sociedade faz pressão para isso, né? Então, aqui é a casa mais democrática. Então, deputado Zico, eu arrisco a dizer que o poder legislativo é o poder dos poderes. Tudo bem que temos um juiz aqui, respeitando o poder judiciário, mas o poder legislativo é o poder dos poderes, o mais democrático, que está de portas abertas. Então, é isso. A Casa do Povo, até pelo fato do preâmbulo da Constituição Federal dizer: todo poder emana do povo, pelo povo e para o povo, e através dele deve ser exercido. Então, esse é o conceito da obra que nós estamos apresentando aqui. Hoje é uma segunda edição, né? Porque em 2016 eu lancei no Senado Federal. E hoje eu faço esse lançamento como segunda edição mais atualizado, né? Então é isso que eu gostaria de transmitir para vocês, ao tempo que agradeço a importante presença de vocês. Sei que uma cidade como São Paulo não é fácil vocês virem a partir das 18 horas, 17 horas, enfim, para cá, até pelo trânsito, pelo tumulto, pelo desenvolvimento que tem a cidade de São Paulo. Mas agradeço profundamente a honrosa presença de vocês. Então, é isso que eu tenho a compartilhar com vocês. Muito obrigado. Eu inicio com uma frase que é o seguinte: a força do trabalho. O que eu quero dizer com essa frase?
Tudo é através do trabalho, a construção de uma sociedade, a construção de um sonho, a construção de objetivos. Então, tem uma frase minha que é essa daqui: não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste. E, acima de tudo, seja feliz, porque não é fácil quando nós temos um sonho, um objetivo de executar esse sonho. Muito bem, o preço de não investir. O preço de não investir. O preço de não investir naquilo que seu coração manda é passar o resto da vida imaginando como teria sido. Ou seja, acredite nos seus sonhos, invista naquilo que você quer. Não deixe ninguém esmorecer vocês. Até porque hoje, infelizmente, toda a vida existiu uma coisa chamada inveja. Então, não deixe ninguém adoecer o seu sonho. Aí aqui veio com uma terceira frase de impacto: sonhe grande. Porque o sonhar grande e o sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, tem uma frase aqui que é de autoria do Roberto Chinachic, que é: tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Está vendo, deputado Zico? O senhor acreditou em mim? Foi realizado. Obrigado. A virtude da vitória é a paciência, ou seja, paciência é tudo para conquistarmos nossos objetivos. Eu escolhi uma frase do Benjamin Franklin, ou seja, ex-embaixador dos Estados Unidos na Suécia. Aquele que tiver paciência terá o que deseja. Então é uma grande verdade, né? O tempo do sucesso é agora. O que eu quero dizer com isso? Nunca deixe para amanhã o que você pode executar hoje. Então, o tempo do sucesso é agora. Cada hora de tempo perdida na mocidade é uma possibilidade a menos do sucesso do futuro. Isso serve para tudo, ou seja, enquanto nós tivermos força, juventude, temos que planilhar nossos objetivos e executá-los. Essa frase é do Napoleão Bonaparte, líder político da Revolução Francesa. E aqui já entra a história do poder legislativo através do tempo, né? Aí aqui vem uma breve síntese da minha biografia. Eu sempre digo que eu tenho biografia. Currículo eu não tenho, porque eu não procuro emprego. Eu já estou empregado. E aqui o primeiro tomo, o Senado, primeiro órgão institucional do Estado inaugural. Então, conforme eu falei para vocês, eu vou me ater muito superficialmente aqui, né? Até porque, para não tirar a curiosidade do livro para vocês lerem, e outra coisa, nós não teríamos tempo para isso. Então, os hebreus difundem a cultura e a civilização judaico-cristã. Então, quer dizer, só para dar uma síntese aqui, como é que surgiu o parlamento? Naquela época, era um conselho de anciãos que decidia por uma sociedade. Então, esse modelo de reunião, de decisão, de articulação, de consenso, iniciou pelos anciãos. É por isso que hoje a gente tem uma casa legislativa, temos um parlamento. Processo embrionário aqui. O Estado inaugural helênico e seu Senado. O Conselho de Anciãos reunidos para decidir sobre o destino de Roma. Então, quer dizer, desde aquela época, temos essa visão de construir aquilo que é melhor para uma sociedade civilizada. Ou seja, que não tenha uma ditadura dentro do islamismo. Como desapareceu aquele sistema, né? Aí foco a figura do Péricles aqui.
Aí vem o Estado inaugural romano e seu Senado. Sessão sangrenta no Parlamento romano no ano de 1500 a.C. Então, desde aquela época já havia o assassinato político. Aqui, sessão solene do Senado dos Estados Unidos, que reputamos como uma democracia consolidada. Outros importantes senados, né? Eu classifiquei aqui o nosso como principal, até porque somos brasileiros, o Parlamento Britânico e o Congresso dos Estados Unidos. Aí aqui vem um segundo tomo, Origens do Senado no Primeiro Reinado do Brasil. Então aqui, o Senado através do tempo. Por isso que a obra tem essa frase. A história do Poder Legislativo através do tempo, 1826 a 2009. E aqui, a história desde o Império, em 1826 a 1889, até a Nova República, 1985 e 2012, que aqui já entra na era do presidente José Sarney. Muito bem. O Senado do Primeiro Reinado, como e por que foi constituído? Dom Pedro I. Aqui, o Palácio Monret, desde 1930, o Senado e a Constituição de 1824, a primeira Constituição que o país teve. A primeira sede do Senado, Palácio do Conde dos Arcos, Rio de Janeiro, 1826 a 1924. Aí aqui, Bandeira do Brasil, Império, 1822 a 1889. O Senado e a Regência e o ato adicional. O Senado e a maioridade. Aqui, o terceiro tomo, o Senado e o Segundo Império. Aí Dom Pedro I também estava comandando nessa época. Aqui fizemos uma síntese também, o Senado, a questão financeira e os empréstimos internacionais. Ou seja, até hoje, tudo que os estados e municípios e a União querem que seja aprovado de empréstimos internacionais, isso com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com a IFC, International Financial Corporation, tudo é analisado e aprovado pela Comissão de Finanças do Senado Federal. A política externa, Inglaterra e os problemas do prata. Também tem essa síntese no livro, né? O Senado e a Guerra do Paraguai, Batalha de Havaí, na Guerra do Paraguai. O Senado e as revoluções internas. Aqui já aparece a figura de Dom Pedro II. O Senado e as reformas republicanas. O Senado e a sua constituidade institucional. Já desde 1960, com a construção de Brasília, a sede do Congresso Nacional. Aqui, alguns presidentes do Brasil, a gente elegeu nessa obra, né? Getúlio, Castelo Branco, Ernesto Geisel, Figueiredo, Sarney e Fernando Collor. Poderíamos ter colocado outros presidentes, mas dentro do contexto da obra, o que tinha mais viabilidade de se colocar seriam esses ex-presidentes do Brasil. Aí, como eu iniciei na minha fala, São Paulo é uma força descomunal, ou seja, 48% do PIB nacional. Então, representado através da Fiesp, né? Então, o Senado nas reformas republicanas na ordem econômica. Aí vem aqui o Senado republicano na ordem social. Uma das primeiras empresas foi a Petrobras a ser constituída. E, particularmente, eu tenho um grande apreço pelo histórico Rui Barbosa, o Senado e a questão regional, né? Como se deu naquela época.
E aqui, por que a obra vem desde 1826 até 2009? Pelo seguinte, quando foi em 2009, eu fiz, em conjunto com o Senado Federal, na pessoa do presidente José Sarney, o Senado estava passando por uma situação caótica em termos de imagem. Então, eu propus ao presidente da casa, outrora, o seguinte, que fosse feito um prêmio, mas não para político, e sim para eleger os projetos de lei que tinha viabilidade e impacto social. Então, consegui convencer o presidente da casa, à época, e eu tive o apoio de mídia da Rede Globo, na época, da revista Isto É, né? Tive também apoio financeiro da Eletrobras, que muito me honra aqui, doutora Márcia, e a sua colega, diretoras da Eletrobras. Tive o apoio da Petrobras também. E eu só sei que como foi a análise desses projetos. Porque eu falei para o presidente do Senado à época, eu falei, presidente, eu não quero ficar com esse ônus, com essa responsabilidade de eu analisar tudo isso. Nós temos que colocar alguém técnico. E quem foi? Nada mais, nada menos do que a Fundação Getúlio Vargas, conjuntamente com os consultores legislativos do Senado. Então, quem fez essa distribuição foi o Interleges e o ILB, na época do Senado Federal, mandando para as 5.635 câmaras municipais em todo o país, os 27 assembleias legislativas, os 513 deputados e 81 senadores, para poder fazer essa análise. Então, é por isso que ocorreu, na época, o evento, isso teve sede no Senado Federal, que foi Prêmio do Mérito Legislador. Os 150 melhores projetos de lei do Parlamento Municipal, Estadual e Federal. Por isso que a obra vem até esse momento, né? Aí aqui, a Constituição da República, último tomo, Federativa do Brasil, texto promulgado em 1988 pelo saudoso deputado Ulisses Guimarães, presidente da Câmara, aonde essa Constituição nos rege até o dia de hoje, por meio das 250 cláusulas pétreas. E aqui, finalizando, eu gostaria de ler uma homenagem ao deputado Zico Prado, né? Aqui, agradecimentos especiais ao deputado José Zico Prado, presidente da Comissão de Transportes e Comunicações da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, cujo seu importante apoio tornou possível a realização desta obra cultural, social, histórica e acadêmica. A história do Poder Legislativo do Brasil através do tempo, 1826 a 2009. Aqui, eu sei que a nossa competente mestre de cerimônias vai mencionar, mas eu me reservo a também mencionar. Então, eu faço os agradecimentos aqui aos patrocinadores, à importante Eletrobras, ao Ministério da Cultura, né? A Hyundai do Brasil, através do seu diretor de relações governamentais, doutor Ricardo Martins, que também é um expoente tanto da Hyundai quanto vice-presidente da Anfávia, e, se Deus quiser, logo, logo será presidente da Anfávia, comandando 23% do PIB nacional. E também aqui ao outro patrocinador, que é a imprensa oficial do Estado de São Paulo, e a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. E aqui o meu muito obrigado pela paciência de vocês para ouvir essa síntese do que é o livro. Obrigado. Em homenagem ao deputado Zico, que vai receber do Dr. Josué uma placa. Parabéns, deputado José Zico Prado. Agradecendo novamente a Eletrobras, Hyundai do Brasil,
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, IMESP, Ministério da Cultura e Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, sem os quais não seria possível a realização do livro, que carrega grande importância para a nossa história, sobre o parlamento no âmbito municipal, federal e estadual.